Receita Federal aperta fiscalização para saber detalhes até das operações via Pix, feitas através de bancos virtuais. Ponte provisória construída depois das inundações do ano passado no Rio Grande do Sul foi arrastada hoje pelas águas de novas tempestades. Neve cai, atrapalha a visão de motoristas e provoca o engavetamento de quase 100 veículos no Cazaquistão. Novo salário mínimo, que passou a valer no dia 1º, deverá causar impacto de 125 bilhões de reais na economia. O comércio repete estratégia de baixar os preços no começo do ano e o consumidor aproveita a oportunidade para voltar às compras. Controladoria Geral da União aponta a falta de transparência das emendas parlamentares enviadas a organizações não governamentais. Falha a tentativa da polícia em prender o presidente da Coreia do Sul. Cientistas brasileiros descobrem como fazer embalagens utilizando alimentos. E na Inglaterra, foi encontrada uma trilha com centenas de pegadas de dinossauros que viveram na Terra há 166 milhões de anos. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Turistas e moradores de cidades do litoral de São Paulo relataram nas redes sociais um surto de virose nos primeiros dias do ano. Algumas pessoas, inclusive, reclamaram da grande procura a postos de saúde e também da falta de remédios para aliviar os sintomas. Postagem como "A farmácia está mais cheia do que a praia" foi destaque nas redes sociais. A Prefeitura de Guarujá confirmou que houve aumento nos casos de virose no mês de dezembro, com 2.064 diagnósticos nas unidades de pronto atendimento, UPA, da cidade. Segundo a gestão municipal, esse cenário é comum nesta época do ano, levando em consideração diversos fatores, como temperaturas elevadas, aglomeração de pessoas e falta de cuidados com alimentação. 3 unidades de saúde da família no Guarujá operam com horário estendido das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, até o dia 5 de janeiro, nos bairros de Cidade Atlântica, Jardim dos Pássaros e Vila Rã. A ideia é desafogar as filas das UPAs e dos prontos-socorros até o retorno de grande parte dos turistas às suas residências ao término do próximo final de semana. Funcionários de 2 redes de farmácias diferentes também relataram que faltaram medicamentos diante da alta procura dos veranistas, ainda que já fosse esperada uma maior demanda, como em outras temporadas. Prateleiras ficaram vazias para soro de reidratação, isotônicos e remédios contra enjoo e de reposição da flora intestinal. Já a Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande ponderou que não registrou aumento considerável no número de casos, mesmo com a elevada circulação de turistas por conta das festas de final de ano. Em Santos, apenas 3 UPAs da cidade registraram 275 atendimentos nos primeiros dias de janeiro, segundo a Prefeitura. O levantamento foi feito por amostra uma vez que as viroses não são de notificação obrigatória ao Ministério da Saúde. O mesmo recorte dá conta de 2.147 atendimentos em novembro e 2.264 em dezembro, com pequeno acréscimo entre os 2 meses. O mapa de qualidade das praias divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo destacou que 38 de 175 praias do litoral de São Paulo foram consideradas impróprias para banho nesta semana, incluindo 3 em Ubatuba, 7 em São Sebastião, 5 em Ilhabela, 7 em Santos, 6 em Praia Grande e 1 em Guarujá. O aumento da incidência de viroses no verão não é novidade. As mais comuns são as gastrointestinais, que prejudicam o trato digestivo, causando diarreia e enjoo, e são causadas principalmente por adenovírus e enterovírus transmitidos em contato com superfícies, águas e alimentos. A doença é considerada autolimitada, ou seja, os vírus permanecem no organismo de 3 a 7 dias e não há remédios para combatê-los diretamente, apenas os sintomas. Médicos recomendam repouso e o consumo constante de água, soro caseiro e alimentos leves para repor a perda de líquidos e nutrientes no período mais crítico do quadro.
Uma ponte provisória construída após as enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul foi arrastada hoje pelas águas. E olha só o detalhe, a passagem foi inaugurada há menos de 3 meses. A ponte da cidade de Feliz, a 80 quilômetros de Porto Alegre, foi batizada de Feliz Cidade, depois de ser erguida com a mobilização de moradores, iniciativa privada e o poder público. Foi levada pela correnteza do rio Caí após fortes chuvas na região. A prefeitura estima que não demorou 10 horas para a ponte não resistir às chuvas e ser arrastada. A estrutura era provisória, feita com containers, e havia sido construída após as enchentes de maio, que destruíram a ponte original. De acordo com o prefeito Júnior Freiberg, do PSD, o nível do rio chegou a 5 metros, pelo menos 2 acima do normal. De acordo com a prefeitura, faltavam 3 meses para a construção ser construída para substituir a provisória. Não deu. A chuva forte atrapalhou o cronograma de reconstrução, que só poderá ser elaborado quando a água baixar e houver estabilização da área, o que impede qualquer planejamento imediato para a remoção dos containers e o reparo da ponte. A prefeitura informou que o tráfego está interditado até que o nível do rio diminua e uma avaliação técnica detalhada seja realizada. A única alternativa para cruzar o rio é um desvio pelas cidades de Vale Real ou Bom Princípio, o que aumenta em 20 quilômetros o trajeto de veículos. Mergulhadores resgataram hoje o corpo da 13ª vítima da queda da ponte entre o Tocantins e o Maranhão, na BR-226. O acidente aconteceu no último dia 23 de dezembro. O corpo estava no fundo do rio Tocantins e foi localizado com a ajuda de drones subaquáticos. Segundo a Marinha do Brasil, com essa nova confirmação, o número de mortos chega agora a 13 pessoas e 4 continuam desaparecidas. Diminuiu o número de mortes e também de acidentes nas rodovias de todo o país, mas as estatísticas ainda preocupam. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números preliminares da Operação Ano Novo 2024-2025. Durante o período de 27 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025, foram registrados 1.023 acidentes em rodovias federais, com mais de 1.200 pessoas feridas e 70 mortes. Os dados mostram uma redução nos índices de ocorrências graves em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2024, a operação registrou mais de 1.100 acidentes, 86 mortes e mais de 1.500 feridos. Isso representa uma queda de quase 10% no número de acidentes, de pouco mais de 18% nas mortes e de quase 21% no total de feridos. Nesse ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações em relação ao combate à embriaguez ao volante, uma das principais infrações durante o período. O número de autuações por dirigir sob efeito de álcool aumentou em cerca de 24%, saindo de mais de 1.200 no ano anterior para mais de 1.500 nesta última operação. Também houve crescimento nas recusas de motoristas em realizar o teste do bafômetro, com cerca de 1.300 recusas registradas, em comparação às mais de 1.000 no mesmo período de 2024. A operação também destacou ações contra tráfico de drogas e outros crimes nas rodovias federais. Foram apreendidos mais de 4.900 quilos de maconha e 116 quilos de cocaína. Além disso, 90 veículos foram recuperados, 8 armas de fogo foram apreendidas e cerca de 500 pessoas foram detidas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os números apresentados ainda podem sofrer alterações à medida que novos dados forem consolidados. O objetivo da operação foi garantir a segurança dos motoristas e combater práticas que coloquem em risco a vida de quem trafega pelas rodovias. E uma tempestade de neve causou um engavetamento gigante no Cazaquistão. Ao todo, 95 veículos se envolveram no acidente nesta sexta-feira. E de acordo com a imprensa local, as investigações iniciais indicam que o acidente foi causado tanto pelas condições climáticas adversas quanto por falhas dos motoristas. 20 pessoas ficaram feridas, incluindo aí 8 crianças. 3 delas foram encaminhadas para um hospital na cidade de Akou. O estado de saúde delas era estável, enquanto outras 11 foram levadas para um outro hospital no distrito de Bulandi, com traumatismos cranianos, fraturas e contusões. 6 pessoas receberam apenas tratamento e atendimento ambulatorial. Máquinas trabalharam no local para liberar a pista e o trânsito foi parcialmente restabelecido
no local. E um avião de pequeno porte caiu na cidade de Fullertown, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A aeronave colidiu com um galpão, que era um depósito de móveis. 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O acidente aconteceu quando o avião monomotor de pequeno porte caiu sobre o telhado de uma fábrica de móveis. As autoridades confirmaram que as 2 pessoas a bordo da aeronave morreram com o impacto. 20 pessoas que trabalhavam no armazém ficaram feridas devido ao incêndio gerado. Até o momento, as identidades das vítimas fatais não foram divulgadas pelas autoridades competentes. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos já iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente. A aeronave envolvida era um modelo Vans RV-10, projetado para 4 ocupantes. O prefeito Fred Young expressou sua gratidão aos serviços de emergência pelo esforço realizado durante o resgate e ressaltou o compromisso da cidade em apoiar as investigações. E veja a seguir, a Receita Federal apertou a fiscalização para saber detalhes das operações via Pix, feitas através dos bancos virtuais. E ainda, o comércio está repetindo a estratégia de baixar os preços no começo do ano. E o consumidor aproveita a oportunidade para voltar às compras. A Receita Federal aumentou a fiscalização sobre as operações financeiras dos brasileiros. A cada 6 meses, a Receita vai receber detalhes dos gastos feitos com cartões de crédito, além das transações via Pix de instituições de pagamento, como, por exemplo, os bancos virtuais. A Receita Federal apertou a fiscalização. A partir de agora, o órgão vai receber os dados de operadores de cartões de crédito e de instituições de pagamento. As transações de janeiro a junho serão informadas ao Fisco, órgão federal responsável por fiscalizar toda e qualquer pessoa física e jurídica no que se refere a impostos. Os dados vão ser usados para identificar e combater irregularidades e garantir o cumprimento das leis tributárias. Essas informações vão ser repassadas por meio de uma declaração semestral, chamada de e-financeira. E, segundo o órgão, as instituições vão informar apenas os valores globais a débito e crédito consolidados mensalmente por conta e por contribuinte. Mas esses dados só serão enviados quando o montante total movimentado por cada tipo de operação financeira, seja ela Pix, pagamento ou investimento, for superior a R$ 5.000 para pessoas físicas ou superior a R$ 15.000 para empresas. Um estudo divulgado hoje pelo Diese de São Paulo apontou que o novo salário mínimo vai causar um impacto de R$ 125 milhões na economia, tanto em gastos como em arrecadação. Muitos benefícios serão afetados com a mudança. Com o novo ajuste do salário mínimo de 7,5%, saindo de R$ 1.412 para R$ 1.518, diversos benefícios sociais e serviços que utilizam o piso nacional como referência foram alterados. O aumento altera valores do abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, cadastro único, seguro-defeso e das contribuições mensais dos microempreendedores individuais. No caso do PIS/PASEP, os valores agora variam de R$ 126,50 a R$ 1.518, dependendo do número de meses trabalhados. Em 2025, o cronograma de pagamentos inicia em 17 de fevereiro para nascidos em janeiro, encerrando em 29 de dezembro. Ao todo, mais de 30 bilhões de reais devem ser entregues a cerca de 25 milhões de trabalhadores. Já o INSS conta com mais de 40 milhões de pagamentos mensais, dos quais cerca de 28 milhões equivalem a um salário mínimo. O reajuste afeta aposentadorias, auxílio-doença e pensões por morte. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, voltado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza, o benefício passa a ser um salário mínimo. Além disso, regras mais rígidas entraram em vigor, como a obrigatoriedade de cadastramento biométrico e atualização cadastral bienal. O seguro-desemprego, calculado com base na média
média salarial, vai ter como piso o novo salário mínimo. Já para os trabalhadores intermitentes, que são pagos proporcionalmente, os valores de referência passam a ser de R$ 55,20 por dia e R$ 6,90 por hora. Os limites para inscrição no Cadastro Único também foram reajustados. A renda mensal por pessoa agora deve ser de até R$ 759, enquanto a renda familiar total para ser elegível passa para R$ 4.554. No caso do seguro-defeso, o benefício pago a pescadores artesanais durante períodos de reprodução das espécies também foi atualizado para um salário mínimo. As contribuições mensais dos MEIs também subiram, com o valor do INSS fixado em R$ 75,90, equivalente a 5% do salário mínimo. Já as ações em juizados especiais, em que o teto é calculado com base no piso nacional, tiveram seus limites aumentados para mais de R$ 91 mil no âmbito federal e mais de 30 mil nos juizados cíveis. A sanção do novo salário mínimo ocorreu em 27 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O reajuste segue uma nova regra estabelecida no pacote de corte de gastos, limitando o crescimento real do mínimo a até 2,5% acima da inflação entre 2025 e 2030. O aumento deste ano foi calculado com base na inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e no crescimento do PIB de 2 anos antes. Uma trava de 2,5% resultou em um valor aproximadamente R$ 10 inferior ao que seria aplicado sobre as regras anteriores. A medida tem o objetivo de equilibrar as contas públicas, respeitando a regra fiscal que permite um crescimento das despesas entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. E a semana terminou no mercado financeiro com os operadores vendendo e comprando ações ou dólares para obter lucros. Foi um dia de pouca liquidez, principalmente depois da informação de que os estrangeiros tiraram nada menos do que 32 bilhões de dólares da Bolsa de Valores do Brasil. O dólar, então, voltou a subir e fechou o último pregão da semana em alta de 0,3%, cotado em R$ 6,18 para a venda. E depois de uma queda de 1,33%, a Bolsa voltou ao nível dos 118 mil pontos. E olha, passada a euforia dos consumidores, chegou a vez do comércio repetir a estratégia de todo ano e começar o ano para manter o faturamento em alta. Muita gente sabe que os preços vão baixar, tanto quem compra como quem vende, e no final dá tudo certo. O início de janeiro marca a temporada de liquidações no comércio, com lojas varejistas, supermercados e shoppings oferecendo descontos de até 80% para atrair consumidores. Esse período de promoções é estratégico para o setor, já que o movimento tende a diminuir após as festas de fim de ano. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o mês de janeiro costuma ser o mais fraco para o comércio. Por isso, muitos lojistas aproveitam a oportunidade para queimar estoques, especialmente de produtos sazonais, o que contribui para o faturamento do mês. Em 2024, por exemplo, o comércio movimentou 104 bilhões e meio de reais em janeiro, bem abaixo dos 139 bilhões registrados em dezembro. Embora as promoções sejam tentadoras, especialistas alertam para os riscos de endividamento, especialmente em um mês repleto de despesas fixas, como IPVA, IPTU e material escolar. Para evitar problemas financeiros, especialistas recomendam um planejamento prévio. Antes de comprar, revise o orçamento e considere as despesas já previstas para o início do ano. Além disso, evitar parcelamentos excessivos e fazer uma boa pesquisa de preços para conferir se os descontos são reais podem auxiliar na hora das compras. Os consumidores devem estar atentos também aos gastos financeiros recorrentes em suas vidas, como as compras de mercado, por exemplo, antes de assumirem novos compromissos. E quem já fez bons negócios foi o mercado online, principalmente as pequenas e médias empresas do Rio de Janeiro, que faturaram
36 milhões de reais durante este Natal. Um crescimento de mais de 40% em relação ao ano anterior. Em média, as pessoas gastaram R$ 218 nas compras. E o segmento de modas liderou as vendas, seguido por acessórios, saúde e beleza. E olha só, a proibição da pesca vai até o dia 28 de fevereiro deste ano em todo o Brasil. E no Mato Grosso do Sul, a Operação Piracema já apreendeu mais de 400 quilos de pescados. Praticamente na metade do período de proibição de pesca em Mato Grosso do Sul, 24 pessoas foram presas em flagrante. Além de multas, pescados e muito material de pesca apreendidos no âmbito da Operação Piracema. Desde o início da Operação Piracema, nós já temos 24 pessoas que foram presas em flagrante, né? Na Bacia do Paraguai, 14 pessoas, na Bacia do Paraná foram 10 pessoas. Em termos de quilos de pescado, nós temos quase 600 quilos de pescado que foi apreendido, um pouco mais de 400 quilos também na Bacia do Paraguai, né? O que confirma, né, a tendência de apreensões, como também hoje nós temos em torno de R$50 mil já que foram aplicados de multas, né, para essas pessoas. A prática da pesca no período de defeso, que é o momento em que os peixes se reproduzem, é considerada crime ambiental. Quem for pego cometendo irregularidades, além de sanções, pode responder na justiça. O crime ambiental, né, não só o crime de pesca, ele é um crime que ele opera nas 3 esferas: esfera administrativa, esfera criminal, esfera civil. Na esfera administrativa é onde acontecem as multas, as apreensões. Então, para hoje, quem pesca na Piracema, existe uma penalidade administrativa que vai de multa de R$700 a R$100 mil. Você tem a apreensão de todo o material de pesca e petrecho. Se esse pescado estiver na embarcação, tudo que está na embarcação, inclusive ela, será apreendido. Se estiver sendo transportado por um veículo, esse veículo também será apreendido. Isso na esfera administrativa. Na esfera criminal, existe uma penalidade, existe uma pena que vai de 1 a 3 anos de prisão, ou seja, existe prisão em flagrante, tem que ter pagamento de fiança para poder ter essa liberdade concedida. E claro, numa terceira instância, a instância civil, que essa sim é aplicada pelo Ministério Público, onde ele vai fazer a recuperação do dano e vai determinar as medidas que ele acha que devem ser tomadas por esse infrator. Para o comandante da Polícia Militar Ambiental, os números são resultados das estratégias empregadas nessa temporada, como a adoção de tecnologias. A partir dos nossos sistemas, a gente consegue fazer o levantamento de coordenadas desses pontos que são informados pelos nossos comandantes e também pelas nossas estatísticas, fazendo com que, pela referência de informações que é dada, né, seja pela sua atividade pesqueira naquele ponto, movimento de pessoas, enfim, o quanto é extraído de peixe daquela localidade, sobretudo de forma ilegal, isso vira um ponto de interesse e passa a ser uma determinação de fiscalização específica para aquela unidade nossa que tem responsabilidade na área. A proibição da pesca continua em todo o estado. No entanto, temos uma exceção. São as espécies exóticas, aquelas que não são nativas dos nossos rios. Essas sim estão liberadas. Essa pesca pode acontecer nos reservatórios que estão na Bacia do Paraná, na região das grandes represas, né? Então, essas espécies ainda podem ser pescadas mesmo durante a Piracema. Dentre elas nós temos o tucunaré, né? Nós temos o porquinho, nós temos os bagres africanos, o bagre africano, que também está na nossa relação, como hoje já está dentro da nossa bacia, né? Dentro do nosso habitat. Enfim, na verdade a gente direciona as pessoas para que elas deem o tempo necessário para a natureza, porque você termina caindo na tentação de estar pescando o seu peixe exótico, mas pescar um peixe nativo. E termina você imaginando que pode levar esse peixe porque é só um peixe. E quando ele estiver saindo desse rio, ou mesmo durante sua pesca, vai encontrar a fiscalização da Polícia Militar Ambiental e vai incorrer em crime ambiental e vai ter um grande problema. E veja a seguir, falhou a tentativa da polícia de prender o presidente da Coreia do Sul. E ainda, a Controladoria Geral da União apontou falta de transparência nas emendas parlamentares enviadas para organizações não governamentais. Um relatório
relatório da Controladoria Geral da União apontou que metade das organizações não governamentais que receberam recursos de emendas parlamentares não apresentaram as informações necessárias. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal atendendo a uma determinação do ministro Flávio Dino, que é relator de um processo sobre as regras de transparência das emendas parlamentares. As entidades foram selecionadas pela Controladoria Geral da União a partir do maior recebimento de recursos entre 676 organizações sem fins lucrativos, beneficiadas com emendas parlamentares entre 2020 e 2024. Dessas entidades foram selecionadas 26 e apenas 4 das 26 organizações que deveriam promover a transparência sobre a aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares o fizeram conforme regramento estabelecido. Desde agosto de 2024, o ministro Flávio Dino vem restringindo o pagamento dessas emendas e cobrando que Executivo e Legislativo cheguem a um modelo mais transparente para divulgar o detalhamento desse dinheiro. Quem indicou onde o dinheiro está e quem será gasto. A suspensão dos pagamentos destinados por emendas parlamentares para organizações não governamentais que não cumprem critérios de transparência, por exemplo. A decisão do ministro ocorre após a Controladoria Geral da União confirmar em um relatório que metade das 26 entidades fiscalizadas não tem mecanismos adequados para acompanhamento da aplicação dos recursos, devido a suspeitas de corrupção relacionadas às chamadas emendas PIX, que resultaram no cancelamento de pagamentos pelo ministro Flávio Dino por falta de transparência com esses novos processos sobre repasses de parlamentares. Atualmente, a Polícia Federal investiga diversas frentes de desvios de recursos de emendas com foco em cidades da Bahia, Ceará e Maranhão. Novas evidências estão sendo coletadas em todas as regiões do país, indicando que as investigações podem se expandir ainda mais, revelando a extensão dos problemas relacionados ao uso inadequado de recursos públicos. A prefeita reeleita de Campo Grande teve um aumento de 96% no salário e, com isso, passou a ser a prefeita mais bem paga de todo o Brasil. Quem traz as informações para a gente lá do Mato Grosso do Sul é o repórter Wellington Pael. Adriane Lopes, do Progressistas, reeleita para comandar Campo Grande, capital sul-mato-grossense. A partir deste ano, será a prefeita mais bem paga entre os gestores de capitais brasileiras. Isso porque o salário dela aumentou 96%, passando dos pouco mais de 21 mil para 41 mil reais. Esse reajuste, que entra em vigor a partir de fevereiro, foi aprovado há um ano pela Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei que também beneficia a vice-prefeita Camila Nascimento do Avante, os secretários e mais 408 servidores municipais que recebem o teto salarial, que não pode superar o que é pago ao chefe do executivo. Na época, os debates que cercaram essa proposta geraram bastante polêmica, especialmente entre as categorias de base do funcionalismo, como é o caso dos professores. A justificativa dos parlamentares que foram favoráveis ao aumento foi a necessidade de corrigir o que consideravam uma defasagem salarial das autoridades municipais e uma ajuda para descongelar os salários pagos aos profissionais como médicos e diretores de escolas. Lembrando que o funcionalismo brasileiro, de forma geral, tem o teto atrelado ao salário dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, que será de pouco mais de 46 mil reais a partir do próximo mês. Com o reajuste, Adriane, a prefeita mais bem paga, que recebia menos da metade desse vencimento, agora tem um salário bem próximo ao dos ministros da Suprema Corte. O aumento ainda fez o salário dela superar a do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que é o segundo mais bem pago das capitais, com vencimentos de 38 mil reais. Na sequência dessa lista está o prefeito de Palmas, no Tocantins, que recebe por volta de 37 mil reais. Já entre os que sacam menores valores são os prefeitos de Teresina, do Piauí, com salário de 17.600 reais, Vitória, no Espírito Santo, com 19 mil reais, e Maceió, no Alagoas, que tem um salário de 20 mil reais. E o prefeito recém-possado de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD,
foi internado às pressas na tarde de hoje, com insuficiência respiratória. Segundo o boletim médico, ele recebe assistência ventilatória. O prefeito está na UTI de um hospital particular. No dia 1º de janeiro deste ano, Fouad apareceu por videochamada usando máscara ao lado da primeira-dama, Mônica Drummond. O prefeito reeleito fez o juramento de posse com dificuldade para falar. Essa é a 4ª internação de Fouad desde novembro do ano passado. E o alistamento militar feminino já começou e o Ministério da Defesa informou que mais de 7.000 mulheres se inscreveram para fazer parte do Exército Brasileiro nos primeiros dias. Essa é a primeira vez que as mulheres podem se alistar nas Forças Armadas. Elas também podem escolher em qual força irão servir. Ao todo, serão destinadas 1.465 vagas em 3 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 vagas no Exército, 300 vagas na Aeronáutica e 155 vagas na Marinha. O prazo para o alistamento vai até o dia 30 de junho. As mulheres que completam 18 anos em 2025 já começaram a se alistar. E de acordo com o balanço parcial do Ministério da Defesa, mais de 7.000 mulheres se inscreveram desde a última quarta-feira para o alistamento militar voluntário. O processo de recrutamento feminino será feito em 5 etapas. O Ministério da Defesa também leva em conta alguns critérios, como a disponibilidade de vagas e a aptidão física da candidata. Por se tratar de alistamento voluntário, as mulheres podem desistir, mas a partir da fase de incorporação, a alistada deverá cumprir os 12 meses de serviço obrigatório. Ao terminar este período, a mulher pode escolher entre ir para a reserva não remunerada ou continuar com o serviço militar por 8 anos. E as autoridades da Coreia do Sul decidiram suspender a tentativa de prender o presidente afastado Yoon Suk-yeol. Por 5 vezes, as forças de segurança sul-coreana tentaram cumprir o mandado de prisão, mas sem sucesso. Em uma das ações da política sul-coreana recente, a operação para prender o presidente destituído, Yoon Suk-yeol, foi suspensa, após quase 6 horas de resistência. Forças de segurança e manifestantes favoráveis ao líder conservador bloquearam o avanço das autoridades, que tentavam cumprir o mandado de prisão, relacionado às acusações de insurreição e abuso de poder. Em meio ao caos, o Escritório de Investigação de Corrupção de Altos Funcionários decidiu interromper temporariamente a tentativa, citando preocupações com a segurança de seus agentes e de civis presentes no local. A ação começou logo no início da manhã, quando cerca de 80 agentes do CIO, apoiados por 2.700 policiais, cercaram a residência oficial de Yoon em Seul. O presidente afastado está sendo investigado por ordenar, em dezembro, a implementação da lei marcial, o que restringiu direitos civis e desencadeou seu impeachment no parlamento. Apesar da presença maciça de forças policiais, a operação enfrentou barreiras físicas e simbólicas. Logo ao chegar à residência, as autoridades se depararam com uma barreira de manifestantes leais a Yoon. Cerca de 1.200 pessoas haviam se reunido na entrada, entoando palavras de ordem como mandado ilegal, totalmente inválido e prendam o CIO. Alguns chamavam a atenção para a oposição, exigindo a prisão de Lee Jae-myung, considerado um potencial sucessor de Yoon, caso seu impeachment seja confirmado. Após 1 hora de tentativa para ultrapassar a multidão, as autoridades avançaram pela encosta que dá acesso ao complexo. No entanto, os desafios estavam longe de terminar. Cerca de 200 agentes da segurança presidencial e soldados de uma unidade militar instalada na propriedade bloquearam a entrada. Além das acusações criminais, Yoon Suk-yeol enfrenta um processo na Corte Constitucional, que julga se seu impeachment, aprovado pelo parlamento, será definitivo. O caso se soma a uma série de eventos polêmicos que marcaram sua gestão, incluindo decretos controversos e tentativas de enfraquecer o Congresso sul-coreano. O legislador Jung Chung-hae, do Partido Democrata e responsável por liderar a equipe que apresenta o impeachment ao tribunal, reiterou que a insurreição promovida por Yoon ainda representa uma ameaça. Yoon permanece sob vigilância, cercado por forças de segurança que ainda controlam o acesso ao complexo presidencial. O líder conservador, que se recusou a comparecer a diversas convocações judiciais,
continua a enfrentar críticas tanto de opositores quanto de uma parcela da população insatisfeita com sua tentativa de centralizar o poder por meio de medidas autoritárias. Os recentes atentados nos Estados Unidos na virada do ano reforçaram as críticas dos republicanos em relação à falta de segurança no país. A imigração irregular, inclusive, foi tema central na campanha eleitoral que levou Donald Trump de volta à Casa Branca. Horas depois de um motorista jogar o carro contra uma multidão em Nova Orleans na noite de Ano Novo, deixando 15 mortos, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, associou o ataque tratado como um ato de terrorismo. O presidente eleito deu a entender que o motorista morto pela polícia em uma troca de tiros seria um imigrante que vive nos Estados Unidos em situação irregular, repetindo uma associação entre crimes violentos e estrangeiros no país. Não foram raras as ocasiões em que citou a suposta vinda de milhares de imigrantes de organizações criminosas de países como México e Venezuela para matar, estuprar e roubar cidadãos americanos. Em sua rede social, Donald Trump escreveu: "Quando eu disse que os criminosos que chegam são muito piores do que os criminosos que temos em nosso país, essa declaração foi constantemente refutada pelos democratas e pela mídia de notícias falsas. Mas acabou por ser verdade. A taxa de criminalidade em nosso país está em um nível que ninguém jamais viu antes, incluindo os bravos oficiais do Departamento de Polícia de Nova Orleans. A administração Trump apoiará totalmente a cidade de Nova Orleans enquanto investigam e se recuperam deste ato de pura maldade." Além de mortos, mais de 30 pessoas ficaram feridas após o veículo atropelar a multidão de pessoas em Nova Orleans. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito de acordo com as autoridades que estão investigando possíveis conexões que o suspeito pode ter com o estado do Texas. No mesmo dia, um carro da Tesla, empresa de Elon Musk, explodiu em frente ao Trump, Hotel Las Vegas. As autoridades acreditam que fogos de artifício e tanques de gasolina estavam conectados a um sistema de denotação controlado pelo motorista do Tesla, Cybertruck, que explodiu. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas, segundo as autoridades. O caso está sendo investigado como um possível ato terrorista. A postagem reforça a narrativa de Donald Trump, que compõe uma das bases da promessa de realizar deportações em massa a partir do dia 20 de janeiro, quando volta à Casa Branca. E veja a seguir, cientistas brasileiros descobriram como fazer embalagens utilizando alimentos. E ainda, na Inglaterra foi encontrada uma trilha com centenas de pegadas de dinossauros. Eles viveram na Terra há 160 milhões de anos. Olha, e os estudantes da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul vão ter uma ajuda extra para serem aprovados este ano. É que uma portaria da Secretaria Estadual de Educação vai permitir que eles passem para a série seguinte, mesmo sendo reprovados, olha só, em até 4 matérias. A flexibilização acontece após a publicação da portaria número 924/2024. A exigência para que o aluno passe de ano é que a reprovação seja em até 2 áreas de conhecimento em até 2 componentes curriculares por área. Ou seja, um aluno que ficar abaixo da média em língua portuguesa e literatura, ambas disciplinas da área de conhecimentos de linguagens, e em física e química, ambas da área de ciências da natureza, poderá ser aprovado para o ano seguinte. Entretanto, se o aluno reprovar em língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, 3 disciplinas todas da área de linguagens, será reprovado. De acordo com o texto da portaria, o aluno que se enquadrar nos critérios para aprovação de ano, mesmo tendo ido mal em até 4 matérias, irá participar, no ano seguinte, das aulas complementares específicas das disciplinas nas quais reprovou.
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que, com a medida, espera, abre aspas, evitar o abandono escolar, reduzir os impactos do insucesso acadêmico na vida dos estudantes e, por consequência, minimizar os efeitos negativos para a sociedade como um todo. Fecha aspas. A medida passa a valer no ano letivo de 2025. E o Campeonato Carioca desse ano será marcado pela homenagem a um dos jogadores mais talentosos que o Brasil já conheceu. O campeão vai receber a taça gravada com o nome de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O troféu de campeão carioca de 2025 será batizado com o nome de uma lenda do futebol do Rio de Janeiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. A cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca acontecerá na próxima quinta-feira, no aterro do Flamengo, e essa será a principal novidade para esse ano. Zico é um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro e viveu o auge do seu futebol nos gramados do Rio de Janeiro. Ele é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols marcados, além de ter disputado 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. O Campeonato Carioca começa no dia 11 de janeiro. O atual campeão e maior ganhador com 38 títulos é o Flamengo. O maior artilheiro da história do campeonato é o ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, com 284 gols. E logo em seguida vem o Zico, com 239 gols. Morar sozinho está virando uma tendência. E uma pesquisa revelou que o Mato Grosso do Sul é o 7º estado brasileiro com o maior número de pessoas que não dividem o espaço com ninguém. Mato Grosso do Sul é o 7º estado brasileiro com o maior número de pessoas morando sozinhas. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, esse número duplicou de 2010 a 2023. Como a gente vê, por exemplo, nesse dado específico que vem aumentando o número de pessoas que moram sozinhas, né, a gente observa essa mudança no perfil da população, né, e que isso ela vai requerer futuramente, né, uma mudança também das políticas públicas. Isso também impacta segmentos da economia, como, por exemplo, o mercado imobiliário. Então, a sociedade ela tem que estar preparada para essas mudanças. Morar sozinho nos dias atuais não significa necessariamente solidão. A psicóloga Miriam explica que, na verdade, é um recurso que as pessoas encontram devido à correria do dia a dia e o excesso de exposição à tecnologia. Mas é importante ter atenção aos sinais de uma futura depressão e ansiedade. Apesar de estarmos em uma época de muita conectividade, de muita interação digital, mas mesmo assim as pessoas ainda querem ter um momento sozinhas, chegar no lar delas e ter sossego, né? Liberdade de escolhas, tranquilidade. Essa pesquisa ela só vem mostrar algo que nós já observamos no comportamento das pessoas já faz algum tempo. Se a pessoa consegue se socializar, ter outras atividades, não ficar somente sozinha o tempo todo, isolada, home office, ok, né? Ela tem a interação social, mas se ela ficar só isolada, por quê? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos da interação com o outro. Então isso vai depender muito de como a pessoa se comporta, entende? Para dizer se é uma tendência para algo ruim ou não. MS registrou 197 mil pessoas morando sozinhas em 2023, sendo que cerca de 119 mil eram homens na faixa de 30 a 59 anos. Já as mulheres somaram 78 mil. O Rio de Janeiro é o principal estado na pesquisa, com cerca de 20,8% de moradores solos. E a tendência é que esses números continuem aumentando a cada ano. Esses números vão continuar cada vez mais aumentando. Já é uma tendência de comportamento, isso, esses lares unipessoais. Pesquisadores do Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram como fabricar embalagens a partir de alimentos, como, por exemplo, linhaça, alho, pimenta e chia. Um verdadeiro presente para a natureza. A ideia é produzir bioplásticos com compostos bioativos extraídos de alimentos funcionais e que se degradam em questão de meses. Compostos bioativos são moléculas de origem natural que desempenham diferentes papéis, como atividade antioxidante, estimulação do sistema imunológico, equilíbrio do nível hormonal e atividade antibacteriana e antiviral.
A invenção já está em processo de patenteamento e, além de mais sustentável, segundo os pesquisadores, a extração não envolve o uso de solventes prejudiciais ao meio ambiente. Promete ainda prolongar a vida útil de alimentos. O grupo aposta que a descoberta possa ser uma alternativa importante para a substituição de embalagens comuns. Segundo a Organização das Nações Unidas, esse setor é o principal responsável pela geração de resíduos plásticos descartáveis globalmente. Cerca de 36% de todo o plástico produzido destina-se a embalagens, incluindo recipientes descartáveis para alimentos e bebidas. Destes, 85% acabam em aterros sanitários ou como lixo mal gerenciado. Além do setor alimentício, a pesquisa abre portas para aplicações em áreas como saúde, tecnologia e moda. Nesta última, ainda segundo a ONU, cerca de 60% das roupas são confeccionadas com materiais plásticos, incluindo poliéster, acrílico e nylon. Um estudo recente do Laboratório Nacional de Biorrenováveis da Unicamp, publicado na revista Nature, mostra que o Brasil pode substituir plásticos derivados do petróleo por bioplásticos até 2050, sem aumentar o desmatamento ou degradar o meio ambiente. O aquecimento global está provocando vários problemas no nosso dia a dia, mas no polo ártico do planeta a situação é ainda mais inusitada. Isso porque ursos polares estão vivendo cada vez mais próximos dos seres humanos e é bom tomar cuidado. Churchill é uma cidade no norte do Canadá, conhecida como a capital mundial dos ursos polares, animal que também é conhecido como o maior carnívoro terrestre do planeta. De uns anos para cá, habitantes do município vêm sofrendo com as mudanças climáticas que estão provocando o aquecimento global. Todos os anos, a porção oeste da Baía de Hudson, onde a cidade está situada, derrete, empurrando os ursos que habitam na região para a costa, retornando para o seu habitat natural apenas no outono, quando os rios voltam a congelar. Com a temperatura do planeta cada vez mais alta, as geleiras começam a derreter mais rápido, acelerando o fluxo desses animais, que, por consequência, acabam ocupando mais tempo o mesmo território que os habitantes, aumentando a probabilidade de contato entre ursos e pessoas. A longo prazo, a crise climática afeta principalmente a espécie de urso polar que habita a região. A população desses animais está em declínio desde 1980, chegando a se reduzir pela metade no período. Olha, pesquisadores do Reino Unido descobriram cerca de 200 pegadas de dinossauros. As marcas são são da metade, aliás, da era Jurássica, há 166 milhões de anos. O achado aconteceu em uma pedreira em Oxfordshire, no sul da Inglaterra. No local, é possível ver o caminho que era trilhado pelos enormes répteis. Segundo os pesquisadores, a escavação na pedreira Dewars Farm, feita pelas universidades de Oxford e Birmingham, encontrou 5 trilhas extensas, uma das quais media mais de 150 metros de comprimento. As pegadas de carnívoros e herbívoros se cruzam em certo ponto, levantando questões sobre si e como os dois tipos de dinossauros estavam interagindo no Jurássico Médio, segundo os paleontólogos. As pegadas enterradas vieram à tona quando o trabalhador da pedreira Gary Johnson sentiu solavancos incomuns quando estava retirando argila com seu veículo para expor o piso da pedreira. Cerca de 100 pessoas participaram das escavações, num local que era uma antiga lagoa rasa de água quente. Os cientistas não sabem por que estas pegadas, deixadas na lama, foram preservadas desta forma, mas pode ser devido a uma tempestade que depositou sedimentos sobre elas, o que teria ajudado a congelá-las. Para os cientistas, 4 dos 5 dinossauros que deixaram pegadas no local eram saurópodes, herbívoros de pescoço longo, provavelmente da espécie Cetiosaurus. O megalossauro foi o primeiro dinossauro a ser nomeado e descrito cientificamente em 1824, dando início aos últimos 200 anos de ciência e interesse público sobre esses animais. Os cientistas conhecem e estudam o megalossauro há mais tempo do que qualquer outro dinossauro da Terra. E, no entanto, essas descobertas recentes provam que ainda há novas evidências desses animais por aí, esperando para serem encontradas. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima noite e bom fim de semana.